Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre algumas considerações que estão presentes na sétima caminhada feita por Rousseau e já já eu irei explicar que caminhada é esta ou quais foram estas caminhadas que levaram Rousseau a tecer considerações que são praticamente as considerações feitas por ele ao final de sua vida. Ele realizou, ele escreveu um opúsculo e neste opúsculo ele divide ou intitula os capítulos como sendo caminhadas, e nestas caminhadas nós podemos apreender um pouco as considerações e ocupações do filósofo Rousseau já no final de sua vida. É sobre isso que nós iremos falar, mas antes de iniciarmos essa reflexão, eu te convido para se inscrever em nosso canal, para compartilhá-lo com pessoas que desejam conhecer um pouco mais de filosofia, arte, um pouco de ciência, enfim, este é um espaço dedicado à divulgação de conhecimento e eu te convido para nos ajudar divulgando este espaço a pessoas que desejam, que procuram espaços de reflexão, espaços de construção de conhecimento, porque é a isto que este canal, este espaço se dedique. Ajude-nos fazendo a tua inscrição, deixando aí o teu like e divulgando este canal a outras pessoas. Bem, o filósofo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, de Genebra, ao final de sua vida, nos deixou esta obra intitulada Devaneios de um Caminhante Solitário, que Rousseau começa a escrever em 1776 e ele irá se ocupar com este texto até a sua morte, que se daria 2 anos depois. Ele morre em 1778. E é curioso notarmos que neste opúsculo, nos devaneios deste caminhante solitário, Rousseau, em vez de dividir esse seu texto em capítulos, e eles são 10, ele vai intitulá-los em caminhadas. Então, não se tratam de 10 capítulos, se tratam de 10 caminhadas, 10 andanças. E a andança, a caminhada que eu trouxe para a nossa reflexão é a sétima caminhada, cuja temática é uma temática extremamente sugestiva. Bem, nesta obra, neste opúsculo, nestes devaneios, Rousseau já é um sexagenário, portanto um homem já avançado, razoavelmente avançado em dias, avançado em idade. E Rousseau, sexagenário, já na casa dos 60 anos, é afetado, é tomado agora por uma paixão antiga, uma paixão que nos reporta a sua juventude. E que paixão?
seria esta. Ora, esta paixão seria a botânica. Rousseau, agora, um sexagenário, se interessa ou passa a interessar-se novamente por uma paixão que havia tomado a sua alma ainda na juventude. E esta paixão é a botânica. Ora, o prazer de Rousseau, a alegria, a paixão de Rousseau, sexagenário, é andar por entre bosques, contemplando a natureza e estudando e colecionando espécimes vegetais. Esta é a grande paixão que move o espírito de Rousseau ao final de sua vida. Ele sente um prazer profundo em caminhar pelos bosques, contemplando, estudando a natureza e colecionando espécimes vegetais para o seu livro, por assim dizer, para a sua, por assim dizer, antologia de botânica. Esse é o grande prazer que move Rousseau. E aqui nós temos algumas chaves extremamente interessantes para a nossa reflexão. Primeiro, o ato de caminhar que afeta, que anima Rousseau, é um ato extremamente importante na história da filosofia. É um ato extremamente rico para a reflexão e discussão na história da filosofia. Este caminhante solitário faz parte de uma longa tradição que nos reporta a Aristóteles e aos chamados peripatéticos, discípulos de Aristóteles que se identificaram ou que foram identificados pela tradição filosófica com esse termo peripatético, uma palavra de origem grega e que se refere o significado da palavra peripatético. Essa palavra em grego significa um passeio coberto. É este o significado que está implícito na palavra peripatético. Passeio coberto. Peripatus é o passeio coberto, e esta palavra faz uma alusão ao lugar onde Aristóteles criou a sua escola de filosofia, o Liceu. E neste lugar, Aristóteles gostava de caminhar com os seus discípulos e, enquanto caminhava, filosofava. Enquanto caminhava, ensinava. Enquanto caminhava, discutia filosofia e todas as outras áreas do conhecimento que Aristóteles, este gênio da antiguidade, dominava. Ora, aqui desde Aristóteles, portanto, o ato de caminhar passou a fazer história na filosofia e ele se tornou um mote, um pretexto para o filosofar. Enquanto caminhavam, muitos filósofos filosofavam. Vejam que interessante. Estes homens descobriram que no ato de caminhar, além de liberar hormônios que geram prazer,
instigam a imaginação e a criatividade. Ora, estes filósofos, muitos filósofos, viram no ato do caminhar um motivo ou uma inspiração para o filosofar. Isto vai de Aristóteles até Nietzsche, passando por outros pensadores, inclusive até pelo Cristo, que foi considerado por alguns filósofos cristãos como o maior pensador peripatético, porque o Cristo também gostava de ensinar, discutir, refletir enquanto caminhava. Olha, basta lermos a passagem que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, se eu não estiver enganado, no qual o Cristo se coloca ao lado de dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús, e nesta caminhada com eles, discute e lhes ensina teologia, e lhes ensina verdades acerca do seu evangelho. Vejam, o Cristo, para alguns filósofos cristãos, foi o maior dos peripatéticos. Portanto, o ato de caminhar entrou na história da filosofia e se tornou uma espécie de fonte de inspiração, fonte de criatividade filosófica. Rousseau também se dá este exercício, mas é interessante que, lendo a Sétima Caminhada, lendo estes devaneios, Rousseau não caminha para filosofar. Rousseau não passeia entre os bosques com a finalidade de filosofar. Ora, entre os bosques, sua finalidade é contemplar a natureza, é colecionar espécimes vegetais. Entretanto, ele não consegue, por mais que não pretenda, ele não consegue se desvencilhar do filosofar. Mesmo não pretendendo, ele filosofa. E ele filosofa não. E o filosofar não está aqui na causa, mas na consequência do ato de caminhar para Rousseau. Ora, Rousseau vê no ato de caminhar um exercício de devanear. É um devaneio. E este devaneio o leva a algumas meditações. Este é o caminho ideal que este é o caminho que Rousseau defende como sendo o ideal. Rousseau, vai afirmar nesta obra, na Sétima Caminhada, que a meditação, a reflexão, sempre foi para ele algo penoso, uma penúria, um grande desgaste, um peso, um fardo a sua vida. Ora, ele vai afirmar que algumas vezes meditou com profundidade, mas que raras vezes, mas que quase sempre essas suas meditações terminaram em devaneios. Vejam, ele afirma que algumas vezes meditou com profundidade, mas que sempre essas meditações terminavam com um devaneio. Ele começava refletindo e essa reflexão culminava num devaneio. E quando ele atingia este devaneio, aí ele se sentia um errante. Ele se sentia uma alma planando no universo, e esses descaminhos enchiam a sua alma de prazer. Ora,
Rousseau, que vê, que viu, que entendeu na meditação, na reflexão, um fardo penoso, desprovido de qualquer encanto, via no devaneio a possibilidade de que isso lhe conduzisse a uma meditação mais profunda. E aí o filosofar se torna um exercício prazeroso. Por quê? Porque ele nasce de um devaneio, ele nasce de um desprendimento, ele nasce de uma espécie de desligamento do indivíduo com as imposições e as obrigações. E este devaneio que Rousseau encontra em suas caminhadas pelos bosques, pelos bosques, por florestas, lhe levaram a tecer certas meditações que são verdadeiras filosofia da natureza. Ora, Rousseau, por meio desses devaneios, dessas distrações, vai cosendo, escrevendo, costurando meditações que culminam deste ato prazeroso, por meio do qual ele vai nos legando uma verdadeira filosofia da natureza. Ora, nesta sua 7ª caminhada, ele tece um elogio a Teofrasto, porque Teofrasto foi o primeiro, aliás, o único, primeiro e único botânico da antiguidade. Ora, Teofrasto, discípulo de Platão e Aristóteles, que viveu no 4º século antes de Cristo, é um botânico, é o botânico, o primeiro e único botânico da antiguidade. E a relação que ele tem com a natureza não é uma relação que passa por questões farmacológicas, medicinais ou industriais. E esta relação do homem com a natureza, intermediada por interesses farmacológicos e industriais, será objeto da crítica que Rousseau irá tecer nesta obra. Ora, para Rousseau, o indivíduo, o homem, se relaciona com a natureza pautado única e exclusivamente em seus interesses próprios, em seus interesses pessoais. Ora, o homem se volta para a natureza a fim de arrancar dela algum fármaco para curar-se de uma enfermidade. Ora, o homem se volta para a natureza para extrair dela as resinas, os aromas que lhe servirão para produzir perfumes e colocá-los no mercado para o comércio. Ora, o homem se volta para a natureza a fim de construir ou de extrair dela matéria-prima para sustentar a sua indústria. Esta relação é uma relação extremamente interessada. A natureza só importa ao homem à medida em que ela lhe implica em algum lucro. E aqui Aristóteles contrapõe, né, a Teofrasto, que foi o primeiro botânico, a Adão, que foi o primeiro boticário, haja vista viver num jardim que estava surtido das mais diversas espécies florais, um jardim sortido das mais variadas espécies de flores que poderiam produzir os mais variados perfumes, os mais diversos odores. Ora, e aqui é o Adão da queda, né? É o Adão do pecado original, né? E não é à
toa que Rousseau, ao evocar a figura de Adão e intitular e identificá-lo como sendo o primeiro boticário, já está tecendo uma crítica aos franceses de seu tempo, os franceses e a todos os homens, por extensão, que se volta à natureza a fim de abstrair dela apenas aquilo que lhe interessa, apenas aquilo que implica em lucro. Ora, para Rousseau, esta relação homem-natureza é uma relação interessada, e quando o homem abstrai dela aquilo que lhe apraz, aquilo que ele busca, ele se reporta à natureza com indiferença, com desdém, com desprezo. Ora, esta relação homem-natureza, fundada em interesses farmacológicos, medicinais, econômicos, industriais, é o objeto da crítica que Rousseau faz nesta sua sétima caminhada. Não que para Rousseau o remédio, o perfume e até mesmo o alimento sejam de menos importância. Entretanto, não são estes objetos, esses elementos que devem determinar a relação homem-natureza. Ora, a relação homem-natureza deve ser uma relação muito mais uma relação despojada de interesses, uma relação de respeito, uma relação de unidade. Aqui Rousseau, de alguma forma, Rousseau, de alguma forma, resgata a ideia que os gregos tinham em relação à natureza, porque para os antigos gregos, o homem não era senhor da natureza. Essa ideia de que o homem é o centro do universo e, portanto, senhor sobre a natureza, senhor sobre todos os demais animais, sobre todas as demais espécies, esta é uma concepção que se desdobra a partir do antropocentrismo judaico-cristão. Para os gregos, o homem não era senhor da natureza, o homem era parte integrante da natureza, de tal modo que destruí-la implicava em sua própria destruição. Rousseau, ao fazer uma crítica a essa nossa relação interessada, interesseira com a natureza, evoca o princípio ético grego que pavimentava, projetava o homem não como sendo o centro do universo, ou centro da natureza, mas como sendo parte integrante da natureza. O homem é parte do cosmos, o homem é parte da natureza. É esta consciência, esta ética grega, Rousseau evoca nesta sua sétima caminhada, elogiando Linneu, que tirou, de certa forma, a natureza do terreno, das mãos da farmacologia, da medicina, e a devolveu para o terreno da história natural. Ora, a natureza tem uma história e ela deve ser respeitada. Ora, o homem deve se relacionar com a natureza não apenas para a satisfação de seus interesses, de seus anseios, seus desejos, mas porque de certa forma o homem é parte desta natureza, como Rousseau, que se sente parte desses bosques, porque é neles, é imerso neles, que ele vai reencontrar a paixão e o sentido para continuar a sua vida. Este Rousseau que já está desencantado, desiludido
dos ciclos intelectuais, esse Rousseau que já está desencantado, desiludido dos ciclos, das rodas dos intelectuais iluministas de seu tempo, encontra agora paixão e sentido para existir em suas andanças nos bosques, andanças desinteressadas que resultam em devaneios que culminarão em reflexões profundas e extremamente atuais. Atuais, porque este respeito que Rousseau propõe aos seus interlocutores acerca da natureza é um respeito que hoje nós resgatamos a duras custas, a duras provas. Eis aí as consequências que nos acometem devido à nossa relação meramente econômica, industrial, que estabelecemos com a natureza. Rousseau é extremamente atual e no final do século XVIII, quando a ideia, quando não havia crises ambientais tais quais nós as conhecemos hoje, quando não havia aquecimento global, derretimento de geleiras, desmatamento de florestas, a exemplo da nossa floresta amazônica. Rousseau, no final do século XVIII, nos coloca diante de lições que hoje sabemos a duras custas o quanto nos são caras. Ora, eis aí mais um motivo para acompanharmos Rousseau e aprendermos com ele a respeitar a natureza em suas caminhadas ou em seus devaneios. Rousseau nos coloca diante de reflexões que, muito mais que em seu tempo, para nós hoje são extremamente importantes e caras. E a nós brasileiros em particular, pois vivemos num país em que há pouco tempo um ministro do meio ambiente, diante de um cenário de crise sanitária mundial, buscava empolgar, entusiasmar outros ministros e o presidente da República ali presente, que era tempo de abrir a porteira e deixar passar a boiada, ou seja, explorar a nossa floresta amazônica de forma indiscriminada. Esse é o sentido da trágica fala, do trágico mote, abrir a porteira e deixar passar a boiada, isto vindo de um ministro do meio ambiente. Ora, vejam o quanto que o Rousseau é caro, é atual, é importante para a leitura do homem do século XXI e, em especial, a nós que temos esta riqueza natural, mas que aos poucos estamos colocando-a por terra, colocando-na por terra, a fim de satisfazer apenas os nossos interesses econômicos e industriais. Leamos esses devaneios russonianos, porque no fundo, não se tratam de devaneios, mas das mais profundas reflexões acerca da relação homem e natureza. Um grande abraço e até a próxima.